Amados irmãos, a paz do Senhor. Quem trouxe o livro? Aqui, ó. Olha o livro. Aí o livro. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11. Enquanto os irmãos estão procurando, pastor Osmar Noronha, pastora Sônia Helena, Deus abençoe pelo carinho, pela maneira tão gentil de nos receber aqui, de ceder o púlpito que é direito do Senhor, entregando a igreja sobre a nossa responsabilidade como pregador. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor fez isso de forma muito alegre comigo aqui. Eu estou levando isso como uma grande lição e com um conforto muito grande na minha alma. Toda essa pleite de obreiros, abnegados homens de Deus, prazer conhecê-los. Pastor Mariuzan, evangelista César, obrigado pelo carinho de vocês. Eu não costumo fazer isso não, mas aonde a gente se sente bem, a gente quer voltar. Eu ainda quero voltar. Quero voltar com a Kátia, com a minha esposa. E ela está curiosa, eu estou falando para ela. Hoje ela já quis saber como é que foi de manhã, como é que estava a igreja, como é que são os irmãos, as irmãs. Eu falei, aqui é coisa de Jerusalém, é diferente. Que parece o paraíso. Obrigado, viu, pastor? Eu vou levar a saudação do Senhor ao nosso bispo e dizer o quanto eu fui bem recebido aqui nesta igreja. Parece que nós havíamos combinado, né? A mensagem da noite. Como Deus o usa. Eu falei para o pastor Mariuzan. Eu falei, olha, Deus usa ele. Encontraram? Está aí. João capítulo 11, a partir do versículo 20. Ontem à noite nós ministramos, hoje pela manhã, e agora nesse culto de celebração, nesse trabalho ainda com reflexo de ontem à noite e de hoje pela manhã, nós vamos, Deus mediante a sua palavra, ministrando. Diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam,
que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Amém. Senhor, vem e vê. Tome assento, por gentileza. Meus irmãos, o texto sagrado é bem familiar da igreja. Eu sei que os irmãos já ouviram muitas prédicas e ministrações nesse texto. Mas nesse dia, o Senhor tem uma vez mais falado muito forte ao meu coração, concernente a este grande acontecimento que marcou a história do ministério de Jesus. Eu sei que nesta noite, talvez, tenhamos aqui alguns irmãos que estão vivendo na vida certas situações que traz perturbação, que mexe com a psique, que envolve a alma. Talvez muitos dos irmãos estão até questionando e usando aquela velha e antiga palavra: por quê? Porque isto, porque aquilo. E eu sei que esta noite vai ser um culto diferente, porque a palavra que está no meu coração é uma palavra de esclarecimento. E esta palavra, ela vem para trazer resposta aos seus questionamentos nesta noite. Então eu posso dizer de antemão que o Senhor quer conosco aqui nesta noite é um particular. E nesse particular Ele quer tratar individualmente. Costumo dizer que é uma conversa de pé de ouvido. O Senhor te trouxe aqui para falar especificamente, exclusivamente com você que veio. Então você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo, porque nós temos neste capítulo 11 um grande acontecimento que envolve as nossas vidas. Então, antes de nós adentrarmos no que é proposto, eu começo dizendo para vocês que a família que nós temos aqui não era uma família qualquer, não era uma família comum. Nada mais, nada menos, nós temos aqui a exposição e a narrativa do evangelista João, de forma bem clara e objetiva, destacada, quem era de fato esta família, pastor Noronha. Era a família que nós podemos dizer privilegiada. Se você olhar no contexto da situação, a partir do versículo 1, João fala de um certo homem, e aí diz que estava, porém, esse porém aqui já começa falando muitas coisas. Estava, porém aqui está no sentido destacado, porém. Poderia falar, estava, mas tem um porém, e o porém diz que era alguém
diferenciado. Estava, porém, enfermo destaque. Diz aqui, um certo Lázaro. Então nós temos e entendemos que aqui João não estava falando de alguém comum, normal, era alguém diferenciado. Aí no Data Show você pode perceber a narrativa do evangelista João. Estava, porém destaca, enfermo certo, destaque, Lázaro, e aí diz, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então não era uma família comum, era uma família diferenciada. Por que que era uma família diferenciada? Por que que nós não olhamos para esta família como qualquer outra família? O versículo 2 vai destacar isso, e eu gosto muito dessa exposição detalhada, para que você viva o texto e se identifique no texto. Olha o versículo 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Está destacando aí agora quem era Maria. Primeiro destaque de Lázaro, um certo Lázaro, destaque. Agora destaca Maria. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor, lembra? Ficou famosa, que ninguém lhe tiraria esta parte. Ficou marcada na história. Não era alguém comum. Mas aí diz que esta Maria, que tinha feito esse investimento, essa atitude nobre, de adoração, de quebrantamento, esta Maria, ela estava vivendo na sua história uma situação terrível. É que o irmão dela estava muito doente. Diz lá, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E aqui eu começo pensando, e eu gosto muito desta linha pensativa. O povo de hoje não gosta de pensar. A geração de hoje é a geração do oba-oba, né? Do Dr. Google, dos atalhos, das facilidades, dos comentários, do rodapé da Bíblia. Ele não pensa, não procura pensar. E aí eu começo a pensar o seguinte: João não fez questão de informar qual era a doença, só disse que ele estava enfermo. Agora, a doença era grave, era uma doença repugnante, agressiva, tão violenta, tão repugnante, que Lázaro não suportou. Alguns teólogos, pensadores clínicos, tentam identificar a doença como uma infecção bacteriana, que levou ele rapidamente à morte. Outros chegam a pensar que foi um câncer que explodiu nele repentinamente. O certo é que a doença foi uma doença violenta. Por quê? Porque até então elas estavam tranquilas concernente a esta situação. Mas aí vem uma outra questão. Se era uma família diferenciada, destacada, e o texto vai discorrendo e vai nos informar isto, aí agora vem uma outra atitude que nós devemos aqui entender o texto, é de que mesmo nós servindo ao Senhor, sendo crentes, envolvidos na causa do reino de Deus,
não significa que nós estamos blindados e isentos de sofrermos situações semelhantes a estas. O texto vai dizendo, e diz que mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, a família era diferenciada pelo vínculo, pelo relacionamento de intimidade com Jesus. Vocês podem perceber que a atitude de Maria já mostra exatamente aqui no texto, de que a família não era comum, era crente. Jesus, ele frequentava esta casa, constantemente Jesus frequentava esta casa. Ou seja, aquele lugar é o lugar do aconchego para o mestre. Veja que família privilegiada. Quando Jesus se dirigia para aquelas mediações ali, logo já falava: nós vamos ficar na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Que privilégio, hein? Hospedar Jesus em casa. Ah, irmão, se fosse hoje, como seria bom ter Jesus dormindo na nossa casa, servindo comida para ele, dando água para lavar os pés. Essa família fazia tudo isto, gozava de intimidade, de um relacionamento de muita intimidade. Mas essas irmãs só recorreram a ele no momento em que a enfermidade se agravou. Então a doença chegou lá, e quando elas perceberam que o negócio estava ficando cada vez mais grave, diz a Bíblia que elas mandaram dizer ao Senhor que estava enfermo, a que ele amava. Ou seja, elas ouviam isto constantemente, que Jesus sempre falava: Lázaro, eu te amo. Lázaro, eu te amo. Eu penso que quando Jesus ia embora, ele dava uma paradinha assim e falava: Lázaro, eu te amo. Elas ouviam sempre Jesus dizer assim: eu te amo, Lázaro. Porque a mensagem que elas mandaram foi exatamente lembrando ele dessas palavras: está enfermo aquele que tu amas. Aí vem aqui, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Olha aqui a razão da doença. A enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Oh, Jesus confiava em Lázaro. Jesus tinha tanta confiança em Lázaro que ele foi escolhido para ser a fonte de glorificação e de exaltação ao Senhor Jesus. Aí o versículo de número 5 vai fundamentar o que eu estou falando. Diz aqui: ora, Jesus amava a Marta. Depois que ele falou isto, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Que amor, hein? Isso aqui é chocante. Isso aqui é muito forte. Por quê, pastor Godoy? Porque eu começo a entender que coisas que acontecem conosco têm um propósito. Aconteça o que acontecer na sua vida, fique sabendo, tem propósito. Aí eu vou entrar numa outra voga. O que ele faz conosco não é para ser entendido, é para ser aceito. E a maneira como ele lida conosco, como ele trabalha conosco, como ele vai conduzindo a nossa vida, não é para ser entendido mesmo. Porque o dia que Deus permitir ser entendido, ele deixa de ser Deus.
Então o porquê não pertence a nós, gente. De querer saber. A questão não é saber, é aceitar o plano dele e ter a maturidade de saber que ele tem as rédeas da nossa história em suas mãos. É isto que faz a diferença na vida de um cristão. E aonde muitas famílias estão sofrendo, e muitas pessoas estão sofrendo, se sentindo vilipendiadas, excluídas desta atenção absoluta de Deus, porque se acha como pardalzinho molhados nos caibros da casa do Senhor. Ah, Deus não está me respondendo. E se sente fragilizado, como se Deus não tivesse dando atenção. E aí a gente vai naquele pensamento, porque nós somos crentes, porque nós estamos aqui, nós não vamos passar por isto ou por aquilo. Aí vem um outro lado, que quando alguém está sofrendo, alguma coisa acontece, uma enfermidade, os espiritualistas começam a apontar o dedo e dizer: isso é pecado, ó, tem pecado nele, está em pecado. E aí começa a apontar, como aquele cego lá, que os discípulos perguntaram: ele é cego por quê? Os seus pais pecaram? Ele é cego por quê? O que ele fez? Aí as pessoas querem taxar Deus como um monstro, de que o método de Deus é afligir as pessoas. E aí nós entendemos aqui por que Jesus chora. Porque ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas os métodos que ele usa para tratar conosco, para trabalhar na nossa vida, não é para ser entendido mesmo. É uma questão de fé, de saber que eu sou instrumento de glorificação. E aí eu volto a dizer a mesma palavra: a promessa é maior do que o deserto, irmão. Se você tem certeza que Deus está na direção da sua vida, então para que desesperar? Para que perder noite de sono? Para que escabelar? Para que dizer que vai largar tudo, que não aguenta mais se isolar num quarto escuro e achar que é a pessoa mais insignificante? Olha aqui, gente, Jesus amava, Jesus se declarava, Jesus frequentava a casa, e a doença chegou lá. Uai, o que tem? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Gente, nós vamos viver a vida toda na contramão do erro. Quem está certo é Ele. Nós estamos errados. Entenda uma coisa: nós andamos pelo caminho que não é o caminho do Senhor. Deus sempre é aquele Deus que entra pelas portas do fundo. É aquele que tudo que Ele faz para confundir. Ele confunde a ciência, Ele confunde tudo. A Bíblia diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nós estamos errados, Ele é que está certo. Os métodos do Senhor é estranho mesmo. É estranho. Por exemplo, na nossa lei, presta atenção, na nossa lei, o subir não é sempre o subir? Ei, irmão, vai subindo aí, mais um, vai. Ó o pé, vai mais um, sobe. Então na nossa lei, subir é sempre subir. Quando você chega diante de Deus, Deus fala: não, vai descendo, que quanto mais você desce, você sobe. Quem é que está certo? Se para Deus o subir é descer. Na nossa lei, primeiro não é sempre o primeiro? Ei, você aí, o primeiro da fila. Quando você chega diante de Deus, Deus diz: não, o último é o primeiro, e o primeiro é o último. Quem é que está certo? É Ele. Na nossa lei, o maior não é sempre o maior. Ih, Ele é o maior. Aí chega diante de Deus, Deus desmancha tudo e fala: não, o menor é o maior é o menor. Na nossa matemática, 3 são 3. Na matemática de Deus, 3 são 4.
Quando você chega, 3 são 3, Deus diz, não, 3 são 4. O rei fala assim, lança os 3 na fornalha de pinche, aquecida 7 vezes e tampa. Quando abre, ele vê 4. Não bate a matemática, ele diz, mas lançando 3 e tem 4. O que eu quero lhe dizer que não é para ser entendido mesmo, é para ser aceito. Que o que está acontecendo na sua vida tem peso de glória, só vai acontecer se você tiver condição de viver isto. Olha aqui, Jesus está falando, a doença não é para a morte, a tragédia não é para o desastre, irmão. Eu acho muito bom, não sei se aqui em Barra do Garça tem, mas pregando o evangelho aí nesse Brasil todo, em muitos lugares, e agora eu pastoreando, já vai para quase 2 anos pastoreando, e atendendo as agendas ainda, eu já prestei atenção que 90% das igrejas que eu já tive, tem sempre um doidinho na igreja. Um doidinho. Um mais avexadinho, um mais ligeirinho do que o outro. Irmão, e Jesus gosta dos doidinhos, viu? Eles são usados por Deus. Eles são diferenciados, irmãos. E aquela linha de crente que a gente vê, irmão, que do jeito que o diabo vem, perde. Do jeito que inverte é só glória. Acaba, fica doente, ele já chega e fala, oh, Deus está me levando para o hospital para pregar o evangelho lá. Aí ele está lá cheio de aparelhos, soro na veia, injeção, e pode aplicar. E pregando para o outro do outro lado da cama. Deus me trouxe aqui, foi para pregar. E pá! Aquilo ali para ele é um ato de evangelismo. O carro encapota, ele sai gritando, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É assim. É igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai dizer o que? Se Deus nos livrar, bem. E se não nos livrar, amém também. Vai virar carvão. Porque quando você entende que nesse mundo espiritual, que não há distância, que Deus está sobre o controle das nossas vidas, vai dar tudo certo. É peso de glória e de vitória. É isso que Jesus está falando aqui. Olha, o que está acontecendo é peso de glória. Vai ter glorificação aí, vai ter louvores aí. Alguém pode até dizer, não, a família vai ser envergonhada, o comércio vai fechar, ele agora está perdido. Aí Jesus está dizendo do outro lado, não, vai ter glória, vai ter vitória, vai ter mudança, vai ter crescimento, porque Ele é o Senhor. Mas o negócio fica muito sério. Fica tão sério que o mensageiro volta, pastor Noronha. O mesmo que foi levar a notícia de que Lázaro estava enfermo, aquele a quem Jesus amava, volta com a mesma notícia para aquelas irmãs dizendo, não veio não. Não veio. Você falou? Falei. Você falou que era o que ele amava? Falei, mas ele disse que não é para a morte. Ouvi ele até dizer lá que isso aí é para a glória de Deus. Lá está lá. Como é que é? É para a glória de Deus. E Lázaro? Morrendo. Ele falou que não é para a morte. Falou que não é para a morte, é para a glória. Ou seja, ele não vai morrer. E ele morre. E agora? Quem se tornou o vilão da história? Jesus. Por quê? Porque nós, os seres humanos, queremos fazer uma transferência de culpa. E aí o que essas irmãs fizeram? Despejaram a indignação. E agora, Jesus passou a ser o culpado da morte. Ele morreu.
E aí Jesus está lá terminando, cumprindo com as suas obrigações. Aí Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Porque para ele, que tem a chave da morte e do inferno, irmão, ele sabe. Então deixa eu te tranquilizar aqui, presta atenção. Tem gente aqui que tem pavor e medo da morte. Essa palavra morte é um peso muito grande. Eu tinha. Confesso. Meu pai, que é um mestre no Antigo Testamento, uma vez eu falei com meu pai assim: pai, o senhor tem medo de morrer? Ele falou: não tenho medo de morrer não, meu filho, eu tenho medo da dor. Então, por que a morte traz esse pavor, né? Esse suspense da transferência da partida do outro lado? A cortina, o véu da eternidade. Porque é o desconhecido. E aí eu fui estudar sobre a morte. Eu passei a ver a morte como um veículo, um instrumento. Depois que eu li um livro de saudosa memória, Billy Graham, onde ele fala sobre a morte, a vida e o além, eu passei a viver assim com mais alegria concernente a esse último inimigo chamado morte. A morte traz um peso muito grande, porque ela traz separação. E aí a gente fica nesse pensamento: meu Deus, como vai ser a morte? Deixa eu te falar, para Jesus é dormir, é sono. Crente não morre, crente dorme. Quem já tomou anestesia aqui? Quem já tomou anestesia geral? Eu já. Então, é uma anestesia geral. Apaga mesmo. Interessante que tem gente que não para pensar que todo dia ele morre. E todo dia a gente ressuscita. Porque quando você está à noite, que não dou conta, e o olho está... você está querendo morrer. E você fica lutando contra aquela morte do sono e vem, porque é sono. Nosso irmão Lázaro dorme. Então a morte é comparada como um sono. Por isso que Paulo disse: os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então fique tranquilo que você não vai morrer, você vai dormir. Aí quando a gente dorme, morreu. Aí fica bem lento. Os órgãos, bem lento. Aí se você puxar aqui, você vai ver o olho assim, ó, mexendo assim, ó. Aí é o sono bem profundo. Aí está morto mesmo. E tem uns que você fala: ei. Já aconteceu de eu chegar na minha esposa no sono tão profundo: Kátia, encostar assim: Kátia. Aí quando chega de manhã, quando abro o olho, ressuscitei. Então o que Jesus está querendo dizer? Fique tranquilo. A morte, ela não tem domínio sobre o crente, porque ela já foi vencida. Ela foi vencida. Eu sei que a igreja aqui é bem esclarecida, pastor Mariuzan, teologicamente. Eu vou subir um pouquinho o nível então. Deixa eu te falar uma coisa. A morte morreu. Você sabe qual foi a morte que matou a morte? Houve uma morte que matou a morte. A morte que matou a morte foi a morte de Jesus. A morte de Jesus mata a morte. E a morte morreu. E Paulo fala isso na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 51 a seguir. Ele fala desse mistério. Tem gente que fica brincando com mistério, né? Ei, irmão, estou vendo mistério. Mentira, irmão, não vê mistério. Ninguém vê mistério. Vem falar para mim que está vendo mistério. Não, vai ser repreendido. Irmão, estou vendo mistério na sua vida. Para com isso, mistério não se vê.
Irmão, pega esse mistério. Não tem como pegar o mistério. Mistério é mistério. O dia que se revelar o que é mistério, mistério deve ser mistério. Paulo revelou o mistério. Versículo 51, Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Ainda é mistério. Aí ele revela: na verdade nem todos dormiremos. O texto original vai dizer: nem todos morreremos, mas para nós é dormir. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte matou a morte de Jesus. Tragada foi a morte na vitória. Aí vem: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: fique tranquilo, a morte já morreu. Como que a morte morreu? Jesus está no Calvário ofegante. Está lá, pastor Mariuzan. Momentos finais. E a morte vem com seu aguilhão. Porque sobre Cristo estava o peso do pecado. Ele se fez pecado por nós. E aí vem o que? O aguilhão da morte é o pecado. Ela se achou no direito. Como ele se fez pecado por nós, agora eu vou me apoderar dele. Lá vem a morte andando. Jesus está lá. E a morte vem subindo. E quando ela vai vindo, Jesus aí diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte para. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ela para. E o pai recebe. E o filho. A morte morreu. E eu tenho uma boa notícia para você: ela vai morrer de novo. Ela morreu no Calvário, ela vai morrer no juízo final. Apocalipse capítulo 20. Eu vi um grande trono branco que descia do céu, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e o mar e deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E abriu-se os livros, e abriu-se o outro livro, o livro da vida, e a morte e o inferno foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado, morrendo de novo, no lago de fogo, que arde com enxofre. Ela vai ser lançada eternamente na separação eterna de Deus, mas nós viveremos. Levanta a sua mão para o alto. Nós estamos aguardando este momento. Esta enfermidade não é para a morte. Jesus está falando da morte eterna, da separação eterna. Isto é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ei, tudo está sob o controle dele. Deixa eu te dizer, tua filha não vai se perder, teu filho não vai se perder, você não vai ser envergonhado. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quando Jesus disse isto, vamos caminhando, disse-lhe os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo, está bem.
Aí Jesus, no versículo 13, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava do repouso do sono. Então, pois Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vou ter com ele. Eu vou lá. Aí, Jesus vem. E quem estava dormindo, é aqui que eu queria chegar, era Lázaro. Irmãos, em momento algum, eu vou falar isso aqui com precisão. Penso eu, não é doutrina, tá, senhores? Penso eu, que Lázaro em momento algum entrou em estado de decomposição. Em momento algum, Lázaro entrou em estado de decomposição. Ficou guardado lá no túmulo, na caverna, na gruta. Jesus disse: eu vou lá despertá-lo. Ele estava sob o controle. Mas a questão é que Lázaro dormia, e quem estava morrendo era Marta e Maria. Então Lázaro dorme e Marta e Maria estão morrendo. Morrendo porque estava revoltada, indignada, frustrada, chateada. Ele não veio. Jesus nos traiu. Eu penso que Marta falava assim: Maria, quantos pães eu amassei para ele. Você lembra, Marta? Eu peguei o meu perfume e despejei nele. Eu enxuguei os seus pés com os meus cabelos. Ele não veio. Nosso irmão morreu. Ele até falou que não ia morrer. Ai, Jesus. Aí já vem Jesus. Quando Jesus chega, Marta, ouvindo que Jesus vinha sair ao encontro, e olha aqui o que ela disse: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, porque o Senhor não veio, ele morreu. O culpado foi o Senhor. Jesus vai sarar e trazer vida para Marta, que estava morrendo, porque não foi atendida, porque Jesus não veio na hora que ela pediu para vir. Será que tem gente hoje assim que fica contrariado, revoltado e chateado? Eu orei, mas ele não me respondeu. Não veio. Eu fiz aquele negócio, não deu certo, Senhor. Você falou mesmo com ele? Você buscou conselho com os homens de Deus? Ou fez sozinho e agora quer jogar a responsabilidade em Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai sarar o coração dela. Aí Jesus lhe disse no versículo 23: teu irmão há de ressuscitar. Parece brincadeira. 4 dias. Teu irmão há de ressuscitar. Aí ela lembra do estudo escatológico lá naquele dia. Hoje eu sei qual foi a mensagem que ele pregou para Marta e para Maria e Lázaro, enquanto Marta estava fazendo as coisas ansiosa e queria que Jesus dispensasse Maria para ir ajudá-la. Ele estava falando do arrebatamento. E Marta escutava. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei, lá na frente ele vai ressuscitar. Aí Jesus diz o quê? Versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, presta atenção nisso aqui, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você entendeu? Como é que um morto vai crer se está morto? Jesus está falando. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ideia que se tem é que a gente vai chegar no caixão e falar assim: defunto, você crê? Se você crê, você vai viver. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. Jesus não está falando do morto literal, Jesus está falando daquele que está vivo, morrendo. Porque tem gente, irmão, que só está a casca, mas está morto. Não se alegra, não sorri, não festeja. Você olha para ele assim, só falta dar o caixão. É um morto ambulante. Está morto. Mas Jesus está falando para esses, quem crê em mim ainda que esteja morto. É dessa vida radiante, transbordante, essa vida que contagia, que quando você encosta nele, dá vontade de ficar o dia todo com ele, porque está vivo, vivinho da Silva. Agora quem está morto, irmão, você encorta, você sai dali morrendo. É, irmão, o negócio está feio, irmão, o trem está acabando com tudo, minha vida está uma bagaceira, olha, eu não sei mais, irmão do céu, perdi até a vontade de viver. Jesus está falando, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá. Aí ele parte para outra classe, e todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá, nunca morrerá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Se você crê nele, você não vai morrer, não vai perder a sua alegria, não vai perder a sua paz, não vai perder o seu gozo, o gozo na sua alma. Jesus sarou e ressuscitou Marta. Ela disse, sim, Senhor, eu creio. Agora crê. Sarando, ressuscitando, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pronto, resolveu o problema de Marta. Falta resolver o problema de Maria, que era mais sentimental do que Marta. Você vê que Maria sempre ficou dentro de casa, cercada por judeus hipócritas, que estavam lá naquele ato de dar apoio, aqueles que choram, só de fachada. A Bíblia diz que Maria ficou em casa, e aí Marta partiu e chamou ela em particular, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Aí diz, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Diz que os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, e que Maria apressadamente levantara e saíra, seguiram dizendo, vai chorar no sepulcro. Maria era mais sentimental, chorava mais. Mas aí quando Maria vem, que ela vê Jesus, ela lança-se aos pés de Jesus. E o que Maria diz? A mesma palavra de Marta. As duas combinaram, o dia que nós encontrar com ele, nós vamos falar a mesma coisa. Maria diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como ela era mais sentimental, era mais grave, Jesus não quis cuidar dela ali. Jesus pediu, me leve onde está Lázaro, onde o pusestes. Vamos logo à ferida. Vem, Senhor, e vê. Sabe o que eu estou me lembrando aqui agora, pastor Noronha? Eu fiz alguns investimentos. E um dos maiores investimentos que eu fiz, há um ano e pouco, muitas pessoas não preocupam com esse tipo de investimento. Eu comprei um lote num condomínio fechado, já pensando no futuro. E eu não comprei esse lote sozinho. Eu investi nesse condomínio fechado junto com a minha sogra. E quando eu fui comprar o lote, eu liguei para ela e falei, querida, vamos comprar nós dois um empreendimento? Um lote? Ela disse, estou pronta, tem um dinheirinho guardado aqui, vamos comprar o lote. Falei, então 4 horas da tarde eu passo aí para te pegar. Peguei minha esposa, cheguei lá, ela veio, vamos lá então conhecer o condomínio fechado, coisa mais linda. Quando eu cheguei lá, estava escrito bem grande, Jardim da Paz. Um cemitério lindo e maravilhoso. E a minha sogra desceu do carro e disse, o que é isso? Eu falei, condomínio fechado. Jardim da Paz. Isso aqui é um cemitério, meu genro. Eu falei, sim senhora. Ou você acha que eu vou ter dor de cabeça no futuro para guardar a senhora? Ou quem sabe eu?
Eu virei para a Cátia, ou quem sabe você, ela... Aí a Rose estava esperando e disse: vem, seja bem-vindo. Ela pegou a bolsinha dela, bem lentamente subiu a escada. Aí a Rose diz assim: se vocês querem conhecer primeiro as salas. Que salas? Os estabelecimentos. Falei: qual? Aquele. Aí minha sogra assim, ela falou assim: a sala do funeral. Aqui tem para todo tipo de classe. Falei: tem dos evangélicos? Tem. Então vamos no dos evangélicos. Chegou lá, cheio de versículo: quem crê em mim que esteja morto viverá e tal, a eternidade. Falei: aqui que é o lugar, olha para você ver o ambiente. Aqui vai ter culto, vai cantar os hinos. Mais perto quer estar. Falei: Rose, aquele lugarzinho ali é o quê? Ali é onde a família chora, lá tem uma cama, tem banheiro, tem lugar de botar o café. Beleza. Aí a Rose falou assim: vocês querem conhecer o ossário ou quer ir direto ao empreendimento? Para poupar a minha sogra, eu disse: vamos ao empreendimento. Saímos fora assim, um alto, tudo verdinho, tapete. Quem conhece o quero-quero? Aqueles pássaros, quero-quero. Os canarinhos, piu, piu, piu. Falei: gente, olha que paz. Não tem barulho de som automotivo, não tem briga de vizinho, o rico e o pobre tudo juntinho um do outro ali, e o lugar tudo gramadinho, tudo seguro, não entra ladrão, não tem assalto, não tem fadiga, não tem carneiro, não tem duplicata, aqui é paz. E aí vamos descendo, e aí a Rose vai aqui, eu vou junto com ela. Quando eu olho minha esposa uns 20 metros, e lá atrás uns 50 metros minha sogra, bem lento. Chegamos lá no empreendimento. 3 andares, 3 quartos, 3 departamentos, bem largos, espaçosos. Aí a Rose disse assim: encosta aqui, pastor, e veja para você ver o conforto que é diferente dos outros, porque o nosso dá bem largo, tem espaço. Aí eu olhei assim, ela falou: tá vendo? Olha para você ver. Aí eu olhei, e lá atrás está minha sogra, bem assim. Aí eu falei: chega! Ela, A minha esposa chegou assim. Aí eu virei para minha esposa e disse assim: meu bem, posso te fazer um pedido aqui diante da Rose e da minha sogra? Ela falou: o que foi, meu amor? Eu falei assim: você me promete uma coisa? Isso, um sol torrando. Você me promete? Ela falou: pode falar. Se eu for o primeiro nesse sono profundo, você me coloca na do meio. Sim, coloco. E me promete outra coisa? Pode falar. Casa de novo, não. Falei: meu bem, eu fico pensando, andar no meu carro, vestir meus ternos, minhas gravatas, calçar meus sapatos, usar as minhas coisas. Eu sou tão enjoado. Em casa de novo, não. Ele vai ficar falando: teu marido foi um gigante, foi um homem de Deus. Ela: prometo. Aí ela virou e disse assim: você me promete que se eu for também primeiro do que você para esse sono profundo, você não vai casar de novo? Eu fiz isso. Prometo. Jesus chegou lá. Mas você sabe o que foi o pior de tudo isso? Foi que a Rose falou assim: agora eu vou mostrar para vocês os caixões. Pasme o senhor que eu vou falar aqui agora. Quando eu cheguei na sala dos caixões, branco, toda cor grande, a minha sogra deu um grito lá dentro da sala dos caixões.
ela pegou a etiqueta de um caixão branco e disse: ah, engraçadinho, tá vendo? Eu falei: o que foi? Estava escrito no caixão: Godói. Falei: o quê? Vem cá pra você ver. Godói. Meu Deus. Aí a Rose falou assim: olha no outro, Godói. Todos os caixões escrito Godói. A marca Godói, gente. Fica de pé. Jesus chegou lá no túmulo. Jesus chora porque ele não é alheio aos sentimentos e às dores. Ele viu aquele povo chorando, ele chora. E é um dos menor versículo que tem. Jesus, diga, Jesus chorou. Ele chorou porque ele viu Maria chorando. Ele amava ela mesma. Ela não estava entendendo aquele processo. Ele chorou porque ele sabia que Marta não ia querer tirar a pedra. Aí Jesus disse: tira a pedra. Tirai a pedra. Outros acusaram: ele não poderia ter abrido os olhos ao cego, fazer também com que, está lá, disse-lhe Senhor, disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não está cheirando mal, gente. Jesus disse para ela, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Jesus poderia tirar a pedra. Você já ouviu muitos pregadores falar isso. Mas a nossa atitude de fé é tirar essa pedra mesmo. Porque eu disse aqui nas ministrações que Ele só faz o impossível, o sobrenatural, o improvável. Não está fedendo. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém já falou que não tem esperança para o teu filho? Retira esta palavra em nome de Jesus. Tem esperança sim. Se alguém falou que não tem jeito para o teu marido, não toma esta palavra não. Rejeita esta palavra. Tem jeito sim. Ele vai ressuscitar. Ele vai ser crente, mulher. Acredita nisso. Pode acreditar, não estou te enganando não. Ele vai vir. Teu filho vai voltar, tua filha vai cantar novamente. E agora tiraram a pedra. E quando tira a pedra, acontece o maior milagre. Não é a ressurreição de Lázaro. Olha o que diz: tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou porque me haveres ouvido. Bota o outro versículo. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Bota o outro versículo. E tendo dito isto, clamou com grande voz. Onde estava o pai de Lázaro? Lá dentro. Onde estava a mãe? Lá dentro, porque a Bíblia só faz menção dos 3. Então os pais já tinham morrido. E era um túmulo familiar. Mas aí Jesus chega e fala o quê? Chama só Lázaro. Lázaro! Sai para fora! E era uma caverna profunda. Bota o outro versículo. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Deixa eu te dizer uma coisa. O maior milagre aqui não é a ressurreição, é a saída dele lá de dentro. Qual era o estado dele? O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, amarrados, com faixas, seu rosto envolto em lenços. Quando você for em Israel, procure saber como é que é. O lugar é profundo, uma gruta profunda, uma caverna profunda. Onde ele estava?
cheio de relevos. Como que ele sai? Amarrado. E por que só saiu ele? Porque ele chamou pelo nome. Porque se Jesus falasse na entrada, defunto, sai fora, irmão, ia ser um tropelo. O pai ia querer sair, a mãe ia também, ia virar aquele negócio, o tio, o primo. Mas Jesus disse: é só Lázaro, vem fora. E ele, como sai? Entendo eu, isso aqui não é doutrina não, pastor Marilzan. Eu não sou pregador de forçar o texto, sou pregador de pensar. E eu entendo que só tem um jeito de sair: olho vendado, mãos e pés amarrados, só tem um jeito: levitando. Ele aparece na entrada da caverna, que o poder da palavra arranca ele lá de dentro. Bota a mão no teu coração agora. O poder da palavra dele vai arrancar de dentro da cova o teu filho, tua filha, teu marido. O poder da palavra vai botar para fora. Aquilo que se perdeu vai voltar. Ele vai restituir na sua vida, irmão, creia nisto. Milagre já está acontecendo. Fecha os teus olhos e pensa agora. Qual é a tua maior necessidade? Qual o milagre que você está buscando? Não pensa pouco não, gente, por favor. Amanhã eu vou embora bem cedo. Deus falou comigo essa tarde que vai ressuscitar sonhos aqui, vai ressuscitar coisas impossíveis que já estão perdidas aos olhos humanos. E Deus falou comigo: meu filho, traz esta palavra de vida. A vida está chegando, Ele está trazendo vida. Então pensa agora, qual é a tua maior necessidade? Qual o milagre que você quer? Pensa, porque o poder da palavra dele vai trazer e arrancar lá do fundo aquilo que se perdeu. Ele está trazendo vida. Igreja, se você pudesse contemplar o que eu estou contemplando por cima desta nave, há uma glória de Deus que paira sobre nós aqui esta noite. Fecha os teus olhos. Remove a minha pedra. Remove a pedra. Chama pelo nome. Muda a história. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Você vai fazer a faculdade, rapaz. Transforma minha vida. Você vai formar, moça. Me faz um milagre. Ei! Me toca nessa hora. O Senhor está falando aqui, ó. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai abrir estrada onde não tem estrada. O deserto vai transformar no oásis. Esse ano é o ano da virada. É o ano da conquista. É o ano da restituição. Ressuscita os meus sonhos. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Minha vida. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Receba o poder de Deus aí agora. Receba a graça de Deus aí agora. Abra sua boca. Fala alguma coisa agora. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Bem baixinho. Chega aqui, pastor Noronha. Escreva isto. Eu estou vendo vida, vida, vida transbordante, radiante. Ei, não tenha medo do amanhã. Não fique ansioso por coisa alguma.
O Senhor tem as rédeas da sua história em suas mãos. O melhor de Deus está chegando para você. O milagre, o impossível, o sobrenatural. Eu quero pedir 30 segundos. Eu tenho que voltar o microfone ao pastor Noronha. Abraça essa pessoa que está do seu lado e diga assim: este ano é o ano da ressurreição. Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Ele vai ressuscitar aquilo que se perdeu. Ele vai trazer novamente. Oh, que ano vai ser esse? O ano do triunfo da igreja. Jesus não tem que provar nada para nós. Olha o que Ele está fazendo na história desse país. Ele está no controle. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há cura que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Essa é a melhor igreja. Minha história ressuscita os meus sonhos. Eu vejo muitos olhos na igreja. Faz um milagre. Chama para fora nessa hora. Me chama para fora. Bem baixinho. Pastor Noronha, eu vou voltar o microfone ao senhor. Pastor Mariuzan, César, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor Noronha. Esses 3 dias eu mantive uma linha pedagógica, doutrinária, trazendo ortodoxia. Mas eu quero voltar aqui para pregar. Eu não preguei, Mariuzan, eu só ministrei. Mas eu quero voltar aqui para pregar, para orar pelos enfermos, para orar para batismo com o Espírito Santo, para ministrar milagres e maravilhas. Eu quero voltar aqui só para este lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Esta é a melhor igreja do Mato Grosso. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Será que nós temos alguém aqui que afastou dos caminhos do Senhor? Jesus quer lhe dar vida. Jesus quer te salvar. Se tiver alguém aqui que está afastado ou que não é crente, o Senhor te chama. Ele quer riscar o teu nome do livro da morte e Ele quer escrever no livro da vida. Há alguém aqui para ser ressuscitado? Então venha agora. Venha chorando. Venha se entregando. Sobe aí. Onde está você? Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sai do seu lugar. Convide essa pessoa que está do seu lado. Vem agora! Ele quer riscar o teu nome do livro da morte e quer escrever no livro da vida. Minha filha, corra! Corra, meu filho! É noite de ressurreição. Venha chorando. Venha se entregando. Venha com ela. Vem com ela. Vem! Onde está a terceira pessoa? Sai do seu lugar, rapaz! Sai do seu lugar, homem! O Senhor te chama. Onde está a quarta pessoa? Ainda tem. Ainda tem. Deixa eu te falar uma coisa. Sai daqui sem fazer isto não. Sai daqui sem fazer isto não. Olha a palavra que foi pregada.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ajuda ali, pastor Marilzan. Mais pessoas estão chegando aqui à direita. Sai do seu lugar agora, rapaz. Sai do seu lugar, moça. O Senhor te chama, Ele quer riscar o teu nome do livro da morte e quer escrever no livro da vida. Ah, se você soubesse o que Ele tem preparado para você, para a sua vida. Isso é que é vida, vida com Ele. Ainda tem. Vem agora, antes que seja tarde demais. Amanhã pode ser tarde. Você não vai sair daqui sem fazer isto. Teu coração está quase saindo pela boca. Está batendo forte. O Senhor está te chamando. Você conhece, filha. Venha, filha. Ele muda a sua história. Ele muda a sua vida. Vem chorando. Vem se entregando. Ah, sai do seu lugar. É noite de ressurreição, é noite de vida. Com a verdadeira vida que é Cristo, ainda tem mais. Onde está você, rapaz? A morte que matou a morte foi a morte de Jesus. E esta morte que matou a morte, através da ressurreição dele, Ele quer trazer vida para você. Então vem agora, correndo, eu já vou parar.